Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os aspectos éticos e bioéticos no cuidado do paciente em situação de emergência, tá bom? Esse é o primeiro slide da professora e logo após eu vou mandar umas perguntinhas no grupo, tá? Primeiro a gente vai entender a base jurídica, né? Se existe alguma coisa nessa base que protege o paciente? Sim, existe. Existe algo chamado pirâmide de Kelson, que ele vai organizar de uma maneira mais importante tudo o que vai nos reger nesse atendimento do paciente. Então, logo lá no início, a gente tem a Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Abaixo dela, nós temos as leis ordinárias, como o Código Penal, o Código Civil, o Código de Ética da Enfermagem. Na base, a gente tem os costumes e as normas locais. Sempre existe o conflito de lei do mais alto que prevalece, tá bom? Entendendo isso, a gente entende que os direitos do paciente na emergência devem ser respeitados porque são regidos pela lei. Esse paciente ele não tem direito, eu ia falar não tem direito ao abandono, né? Mas eu posso dizer assim, ele é resguardado pelo direito dele ao abandono, ao acompanhante, a autonomia dele enquanto indivíduo, por exemplo, não quer um transplante de sangue pela sua religião, não vai ter, entendeu? Ele tá lá morrendo ali e a gente vai abandonar ele para socorrer algo que, sei lá, disseram que é mais grave. Não. Então, sim, ele não pode ter abandono dele, ele tem que ter o direito a um acompanhante sempre que for possível. O princípio da autonomia, como eu comentei, tem que ser respeitado dele. Ele não pode ser feito exame sem autorização, a não ser que ele esteja inconsciente, né? Só pode ser feito quando a vida dele tem risco imediato, se não tiver autorização. Tem que ser feita uma identificação correta do paciente para verificar se ele aceita aquilo ou não. A gente fez aquela roda de conversa na sala, acredito que todo mundo pegou essa parte, que é muito tranquila. Ele também pode pedir uma segunda opinião médica, ele também pode pedir. Tem o direito do sigilo profissional, como a professora mesmo falou para nós, que é extremamente importante. Infelizmente, na nossa profissão, essa parte tem muita falha, mas existe. Até na morte, tá, gente? O paciente ele tem que ser tratado com dignidade. Então, existem leis que o respaldam e nos respaldam, não só nós, mas ele também enquanto indivíduo. Então, esse início veio para trazer o Código Bioética, para a gente entender que nós somos respaldados, mas eles também têm respaldo enquanto pessoa. Além disso, a gente tem a Declaração de Direito do Paciente. Essa Declaração de Direito ela tem força justamente com esse respeito, né, essa dignidade de transparência do paciente, e entra os princípios da bioética, né, que são aqueles 3 que orientam a prática da saúde, tá bom? Sendo esses 3, o benefício a não malevolência, que é quando significa que a gente tem que fazer o bem e evitar causa de dano. A gente tem a autonomia, que é respeitar a liberdade do paciente, decidir sobre o próprio corpo. E a gente tem a justiça. A justiça garante a igualdade do tratamento, né? Mesmo, se eu conheço que fulano de tal não foi tratado igual. Mas ele tem como direito, ele pode reivindicar sobre esse direito, né? Sobre a justa distribuição de recursos, de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, os princípios da bioética são esses 3. Primeiro, a gente tem o benefício e não malevolência, autonomia e justiça, tá bom? Esses 3 princípios, eles vão reger as nossas atitudes e o direito do paciente também. Então, resumindo, o primeiro slide da prof, maravilhosa, é bem curtinho, bem simples, mesmo numa emergência, tudo parecendo corrido, tudo parecendo urgente, a gente não pode esquecer que existem leis que regem essa situação. Leis que existe ética, que existem princípios para orientar a nossa prática. E fazer o bem também, né? Não só causar o mal. Então, assim, não dá para causar o mal. A gente precisa respeitar o paciente enquanto pessoa e ter um atendimento justo. Porque esse paciente ele é regido por um conceito, ele é regido por umas normas e leis enquanto paciente, e nós também somos.
Porque às vezes a gente pensa que somente nós temos garantias, né, para nos defender, mas o paciente também tem. Ele tem seus princípios na bioética muito bem esclarecido. Esse primeiro slide, aspectos éticos, o próprio nome já diz, aspectos éticos e bioéticos no cuidado na emergência. Então, assim, ter muito cuidado de não querer fazer tudo e às vezes você põe os pés pelas mãos. Então, sim, o paciente, ele tem direito na emergência, ele não pode ter abandono, ele deve ter um acompanhante se possível, ele tem que ter o princípio da autonomia, né, que deve ser respeitado, as escolhas do paciente têm valor, os exames sem autorizações não existem, tem que ser feitos quando a vida está em risco, a não ser que, né, ele não queira e ele esteja muito lúcido, né, mas e ele não esteja tão em risco assim. Qualquer gravação precisa ser autorizada, gente, porque hoje em dia todo mundo quer tirar uma... Ai, meu Deus! A gente chega nos hospitais, é claro que a gente não vai falar nada, mas todo caso os médicos estão lá. E os enfermeiros. Gente, ai, porque eu vou mandar pra fulano pedir uma avaliação, seja você a avaliação, entendeu? Você não estudou? Por que você vai ficar tirando foto? Se for um paciente meu, eu enquanto pessoa, né, enquanto funcionário, a não ser que assim, esteja no meu plantão, eu vejo que é uma situação muito constrangedora, eu vou falar, olha, não evite tirar foto. Ah, mas é pra mandar pro médico? Não, descreva o caso. Né? Porque a pessoa, tem gente que não consegue nem se defender, né? Enfim. É isso. Até o próximo.